videoaula 6 do conteúdo flexibilidade e hoje vou falar sobre respostas agudas ao alongamento. O que a gente espera em termos de respostas quando a gente acaba de fazer um alongamento ou durante o próprio alongamento. Bom, como aumentar a amplitude mioarticular, flexibilidade, eu dei dicas na aula anterior, no vídeo anterior sobre isso. Também falarei mais adiante em outros vídeos no futuro, com mais calma. Quando a gente faz exercícios de flexibilidade, a gente tem efeitos agudos. Então, quando eu estou fazendo um alongamento ou quando eu penso numa resposta logo após alongamento, que é efeito do alongamento que eu acabei de fazer, então a gente pensa em respostas agudas ou efeitos agudos, aquilo que está acontecendo no processo de alongamento ou que, sendo depois do alongamento, é decorrente, é ainda uma resposta que foi influenciada pelo alongamento que você acabou de fazer. Enquanto que os efeitos crônicos é aquele efeito, aquela resposta que você tem no longo prazo. Então, por exemplo, depois de 2, 3 meses, você vai ter ganhos de flexibilidade que não são dependentes só da última sessão que você fez, mas sim é resultado de um acúmulo de treinamento, um acúmulo de estímulos, de sessões de treino. E nós vamos falar de efeitos agudos e crônicos na força ou resistência passiva. Hoje sobre os efeitos agudos na força passiva ou resistência passiva. Essa é uma expressão muito comum em livros e na área de flexibilidade, chamar aquilo que causa resistência de um tipo de força, porque de fato é uma força, ou uma resistência passiva. Então, quando você está alongando uma musculatura, você obviamente vai perceber algo causando resistência, e se essa pessoa está completamente relaxada, se ela não está produzindo nenhuma contração voluntária, o que está causando essa resistência e essa força, gerando dificuldade ao movimento, é um conjunto de estruturas, de tecidos que limitam o movimento. Eu falei isso em alguma dessas aulas aí para trás, não lembro se foi, acho que se não me engano foi a terceira aula, sobre quais são os fatores que limitam a flexibilidade. Então, essa é uma expressão comum, força passiva. Então, o que é a força passiva? É a força que causa resistência a essa tração que você está fazendo. Então, quando eu estou estou tracionando o meu braço, e se eu estou com o braço completamente relaxado, não estou fazendo força, então o que está causando resistência, tudo que está causando resistência à minha tração, tudo que está causando resistência a gente vai chamar de força passiva. E a força passiva é obviamente porque ela não depende de contratilidade, pelo contrário. Se eu estivesse fazendo uma força contrária a essa, então eu estou puxando aqui e eu resolvo fazer uma força no sentido oposto, usando a minha musculatura, principalmente deltoide e trapézio, eu estaria fazendo uma força ativa. Tá? Mas eu relaxo a musculatura e traciono, e aí tudo que está segurando aqui a gente vai chamar de força passiva. O que causa força passiva foi aquilo que eu falei na aula 3, né, que são os fatores que limitam tecido conjuntivos, tendão, ligamentos, cápsulas, esses são os principais, mas há outras coisas, o sistema nervoso também, a partir do mecanismo de fusos musculares. Então, a força passiva também no inglês a chamada de stiffness, né, que é a característica de rigidez, ou também a gente pode traduzir isso como rigidez, até estou traduzindo assim, rigidez. E o stiffness, que é algo rígido ou rigidez, é diferente da complacência. O que é complacência? Complacência é uma característica, algo que tem essa característica de ceder à pressão. Então, algo que cede à pressão, a uma dada pressão, é chamado de complacente. Então, se você pensar num balão de aniversário, por exemplo, você vai soprar e você vai ver que essa parede ela é complacente. Embora ela é resistente num dado momento, no início,
mas como ela está cedendo à pressão, é um tecido complacente. Aquilo que não cede à pressão, ou que é muito difícil de ceder à pressão, a gente chamará de stiffness ou rigidez, tentando fazer uma tradução. Aquilo que cede à pressão, a gente chama de complacência. O stiffness ou a rigidez é exatamente o inverso da complacência. Então, um tecido será mais rígido quanto menor for a complacência. Ou seja, isso aqui é uma razão mesmo, imaginando uma equação. A força passiva sobre a complacência. Quanto maior a força passiva, maior a rigidez, ou quanto menor a complacência, maior a rigidez. Então, vamos aproveitar essa ilustração aqui, com o movimento. Vejamos, quando essa pessoa está indo, por exemplo, para a frente, tudo que está aqui atrás vai causar resistência. E a resistência vai aumentando à medida que vai alongando mais. Quanto mais você vai alongando, maior vai ser essa resistência. Então, dá para estabelecer uma curva de comprimento-tensão. Quanto maior o comprimento, também maior será a tensão. Isso, obviamente, nesse caso, para os dois lados. Então, vamos lá. Eu estou falando tudo isso porque, se você for buscar numa literatura internacional, é bem comum, quando a gente fala em flexibilidade, você procurar artigos ou acessar artigos que vão ter estudado força passiva. Então, veja este caso aqui, que está no livro que eu gosto muito. Daqui a pouco eu cito para vocês, para quem está acompanhando já conhece bem. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Bom, no eixo Y, ele tem a força passiva, ou a rigidez, como preferirem. E, neste caso, tem um comprimento do músculo. Perceba que, à medida que o músculo vai ficando mais longo, quanto mais eu vou alongando, a força passiva vai aumentando. Dá para a gente fazer uma analogia com um elástico, né? Um elástico, à medida que quanto mais você vai chegando no extremo dele, vai ficando cada vez mais difícil. À medida que você vai alongando, a tensão vai aumentando. Você vai ter que fazer mais força para conseguir. É mais ou menos uma lógica, tem mais ou menos esse sentido aqui. Então, o que ele está querendo nesse estudo, por exemplo, da onde surgiu este gráfico, ele mostra o seguinte. Na linha contínua, ele está dizendo antes de alongamentos, como que foi o comportamento dessa curva antes de alongamentos, e depois na linha tracejada, após ter feito alguns alongamentos. Olha o que aconteceu. Vamos pegar o ponto que ele pegou aqui. Antes do alongamento, neste comprimento do músculo, tinha uma força passiva que nós podemos chamar aqui de X, porque a gente está sem unidade de medida. Depois de ter feito alongamentos, repare que para o mesmo comprimento, a força passiva é bem menor. Então, logo depois de ter feito alongamentos, uma coisa que a gente percebe de forma aguda é diminuição da rigidez, diminuição da força passiva, portanto, o seu músculo está mais complacente do que antes, ou menos rígidos, como preferir. Outra coisa que acontece é isso aqui, ó. Antes do alongamento, você vai até um certo ponto, aqui. Depois de ter feito alongamentos, é interessante que você consegue ir no nível mais elevado. E é o que ele chama aqui de uma extensão da tolerância, ou seja, você se torna mais tolerante, você consegue ir num nível mais de amplitude maior, você vai numa amplitude maior, porque você se torna mais tolerante a essa tração. Essa figura aqui é repetição dessa, não vão gastar energia aqui. Veja um outro cenário interessante. Então, o que eu quis mostrar aqui é que após ter feito alongamentos, há uma diminuição da rigidez, da força passiva, o seu músculo vai ficar mais complacente. Ele, para uma dada tensão, ele gera menos resistência. Veja esse caso. Isso aqui é tempo depois de ter feito vários alongamentos. Aqui é um trabalho científico, quando eles fizeram 13
alongamento de 2 minutos, que é algo bem acima daquilo que a gente faz habitualmente, que eu vou dizer durante o curso. O que eles identificaram aqui? Logo após ter feito os alongamentos, houve uma diminuição na força passiva acima de 25, né, na casa aproximadamente uns 27% de diminuição da resistência passiva. O músculo, portanto, está muito mais complacente agora. O que acontece depois? Bom, em 5 minutos, em 15 minutos até 60 minutos, o que se percebeu foi um retorno, ou seja, o tecido que ficou mais complacente ou menos rígido vai voltando, embora até 60 minutos não chegou ao anterior, ainda estava com um grau de complacência. Veja esse caso, isso aqui já está mais perto de um cenário de intervenção que a gente faz. Aqui de novo eu tenho força passiva, tá vendo que está escrito em stiffness? É por isso que eu estou tentando aproximar o stiffness, força passiva, porque nos estudos na língua inglesa isso vai aparecer. Então ele mostra aqui que quando se fez alongamentos aqui, 4 de 30 segundos, que é algo mais comum da gente fazer 4 vezes segurando 30 segundos um músculo alongado, ou 8 de 30 ou 16 de 30. Então o que ele percebe que logo após, quem fez 8 e 16 teve uma redução da rigidez maior do que quem fez 4, como a gente percebe aqui. E quando deu alguns tempos, quem fez alongamentos por uma duração maior de alongamento, como o 8 e o 16, em 30 minutos ainda não tinha voltado aqui para o basal. E veja que a diferença entre fazer 8 e o dobro é bem pequena, o que vai sugerindo para a gente que não adianta fazer ao infinito, há uma dose razoável e não precisa, muito provavelmente se fizesse além de 16 não ia dar resultados melhores, possivelmente ficar parecido com isso aqui. O primeiro caso aqui, quando se faz 4 de 30, repare que em torno de 10 minutos já voltou ao basal. Muita gente usa esse argumento para afirmar que não faz muito sentido fazer alongamentos antes de atividades esportivas, principalmente se for alongamentos como neste caso, que se faz, por exemplo, 4 de 30, que é algo mais habitual. Né? Quando você vai fazer um alongamento como uma preparação para um desporto, para uma atividade desportiva, você dificilmente faz mais do que 4 de 30, normalmente faz menos do que isso. Então há pesquisadores que sugerem que se em 10 minutos já vai voltar para o basal e as atividades desportivas, de modo geral, elas levam muito mais do que 10 minutos, então qual seria o sentido de fazer alongamento se o tecido volta ao basal? Então há quem aponte que se o alongamento tiver algum benefício, não seria por essa diminuição da rigidez. Se tivesse, seria por outro mecanismo. Há hoje na literatura uma sinalização muito mais no sentido de que fazer alongamento antes de um desporto pouco efeito tem, mas se você se sente, essa é uma sugestão que eu dou, e eu, por exemplo, também a gente não tem plena certeza, mas se você se sente psicologicamente melhor fazendo alongamentos antes, se você sente enfim, se você percebe que a sua competência é melhor, que você se sente mais preparado, faça, até porque não será ruim. Né? O fato de fazer não será ruim. Se isso traz algum benefício, ainda que psicológico, melhor fazer. Mas também nós não temos certeza plena, porque pode ser que traga benefício que a gente não compreenda bem. Eu tenho uma experiência pessoal, coincidência ou não, 2 vezes que eu tive lesão no futebol, que foi a atividade que eu mais pratiquei. Essas 2 vezes eu não tinha feito alongamento. Obviamente pode ser uma coincidência, mas também há por exemplo, o futebol, diferente da musculação, aí eu vou dar um exemplo particular. No futebol eu sempre fazia, porque no futebol você às vezes tem movimentos inesperados, uma abdução que você não imaginou, você tem que dar um chute às vezes
com muita intensidade, então você precisa de... você vai ter um tracionamento na musculatura antagonista da coxa grande. Então eu sempre fazia por causa desse, para tentar diminuir, ou para alguma preparação neuromuscular que a gente compreenda pouco. Agora, na musculação eu não faço. Na musculação eu não faço alongamento, porque os movimentos que eu faço na musculação são movimentos fáceis de eu controlar, não exige muito, é uma tarefa motora muito complexa. Então, uma sugestão que eu dou, e é uma opinião particular, atividades motoras complexas, se eu fosse fazer atividades motoras complexas, ou inclusive com ações inesperadas, como alguns desportos, aliás a maior parte deles, eu continuaria fazendo, ainda que a gente não tenha convicção se isso vale a pena. Mas uma coisa é certa, pior não será. E para atividades com pouca necessidade de motora, que exija pouca da sua competência motora, eu pelo menos não faço e nunca tive problema, por exemplo, na musculação. Mas é um debate que ainda existe, e aí eu estou dando, obviamente, uma opinião particular. Sobre esse efeito agudo, uma coisa interessante que acontece é isso aqui. Quando você, desse lado aqui eu tenho o comprimento músculo tendíneo, e aqui é a força passiva. Então você imagina, você alonga o músculo, então você está alongando o componente, a unidade músculo tendínea. E se você sustentar isso, igual eu fiz aqui, né? Eu sustento aqui por um tempo, fica aqui sustentando. Que é o que está dizendo aqui, ó, mantenha alongado. Então eu mantenho alongado por um tempo. O que você vai perceber com a força passiva, ó, é que ela vai caindo aos poucos. Ela vai caindo. E eu explico bem isso neste vídeo aqui, que é o vídeo 4. Então, só para eu não ficar repetindo, principalmente para quem acompanha, eu vou deixar que você que não assistiu, dê uma assistida nesse vídeo para você entender por que isso está acontecendo. Claro que tem um componente, aqui eu falo basicamente do sistema nervoso. É possível que tenha aqui um componente também, não só do componente nervoso, tecidual, mas esse o componente tecidual a gente compreende menos do que o nervoso. Também está esse vídeo nesta aula, eu cito um vídeo, que é este vídeo aqui, que eu não vou mostrar de novo também, porque quem está acompanhando vai me xingar com alguma razão. Mas se você quiser, basta ir neste canal, que é um canal muito legal, até bom para conhecer, e procurar, jogar lá, pesquisar por este vídeo aqui, ó, flexibilidade, bases neurofisiológicas, e vai aparecer esse vídeo. Ou, se você quiser, um vídeo relativamente curto, ó, 3 minutos e pouco. Ou, se preferir, pode vir na aula, que vai estar ali mais ou menos pelo meio da aula. Então, em termos de... tem mais uma coisa aqui. Tem uma coisa interessante, é que quando a gente faz um movimento rápido, a força passiva é maior do que o lento. Veja aqui, ó, toda essa curva. Para cada comprimento do músculo, quando você faz lento e faz rápido, a força passiva é maior. A primeira resposta que viria na nossa cabeça, ou seja, qual é o mecanismo de explicação? A primeira coisa que viria na nossa cabeça é o mecanismo que eu explico nesta aula aqui, que é o mecanismo do sistema nervoso, os fusos neuromusculares. Esse é o primeiro mecanismo, porque eu mostro lá que os fusos neuromusculares ou musculares, eles respondem mais a uma velocidade maior. Só que nesse experimento citado aqui no livro dos professores canadenses, eles fizeram isso com músculo denervado, ou seja, sem inervação. Portanto, ele até diz, ó, não há uma resposta possível aqui para os reflexos de estiramento. Então, mesmo o músculo sem inervação, denervado ou desnervado, como preferir, isso ainda acaba acontecendo, sugerindo que o próprio tecido também tem mais dificuldade de se adaptar quando você faz um movimento rápido. Se você fizer um movimento rápido, a força passiva será maior por componentes da estrutura muscular não associadas a reflexo de estiramento. É uma coisa bem interessante. O que é rápido, o que é lento, é bem complicado, neste livro
Este livro, que é muito bom, infelizmente ele não tem em português, não foi traduzido. Mas ele até comenta lá o que é rápido, o que é lento, é complicado, né? Então, parece que depende dos músculos, mas aqui ele dá um exemplo de que, para a articulação do tornozelo, quando se fez com velocidade de 25 graus por segundo, não se percebeu o reflexo do estiramento. E quando se fez com velocidade de 70 graus por segundo, se percebeu que o reflexo de estiramento apareceu. Isso aqui dá uma dica interessante para a gente, que vale a pena você fazer o alongamento de forma lenta, porque de forma lenta você não vai, pelo menos não de forma importante, provocar uma taxa de disparo muito grande nos reflexos de estiramento. Então, na próxima aula falarei das respostas crônicas ao alongamento. Essa foi só, isso que eu falei aqui foi só das respostas agudas, o que acontece durante ou logo após, principalmente logo após. Alguns livros que eu uso, esse eu já citei, esse aqui é um livro-texto interessante. E no nosso livro, que está lá no site, tem um capítulo sobre flexibilidade, que eu também recomendo muito para quem não é do mundo da flexibilidade, tem pouca leitura, vale bastante a pena começar por ele, porque é uma leitura mais fácil. E nós temos um blog que eu faço propaganda. Aliás, só voltando aqui, esse livro está gratuito no site, para quem não acompanha, é só entrar lá e fazer o download. E tem vários capítulos muito legais, de muitos autores. E temos um blog onde a gente publica coisas legais também, assuntos interessantes, onde a gente faz uma fala com fundamentação científica, mas sem usar o tecnicismo da ciência, uma fala mais próxima, mais fácil de entender. Então é isso, até a próxima aula, que eu vou tentar gravar daqui a pouquinho mesmo.